Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 26 de julho. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. A boa terra, onde cai a última parte das sementes, são os que, ouvindo a palavra, aguardam nos seus corações bons e excelentes, e dela tiram fruto pela paciência. Lucas 8:15. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. Reparação pela qual, como a própria palavra o indica, ele repara o mal que haja feito, praticando todo o bem que lhe seja possível e atestando desse modo haver tomado o caminho da regeneração. Antônio Luiz Saião, na obra Elucidações Evangélicas. Meta do dia: desenvolver a justiça. Se feriste alguém, reconsidera a própria atitude. Emmanuel, no livro Coragem. Sugestão para a sua prece diária. Prece rogando a Deus pelos desafetos e por aqueles que você necessita reconciliar-se. Vamos, nesse instante, pensar em Jesus. Vamos sentindo a sua presença, sentindo o seu amparo, a presença dos nossos bons espíritos. Amado Mestre Jesus, queremos nesta manhã rogar por todos aqueles irmãos que não simpatizamos tanto, aqueles que não sentimos bem estar perto. Que o Senhor possa trabalhar em nossos corações o amor, a caridade, a fraternidade. Que consigamos, Jesus, nos reconciliar. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual em nossa casa espírita. A nossa casa espírita está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Se você deseja mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós temos um convite para vocês. Daqui a 10 dias, nós começaremos os cursos em nossa casa espírita, a Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. Você já teve curiosidade em conhecer o Espiritismo? Quer aprofundar seus conhecimentos? Então venha participar conosco dos nossos cursos. Conheça o Espiritismo, que irá iniciar em agosto. Então já vai se organizando, se preparando para essa grande tarefa, que é estudar o Evangelho do Cristo. Tá bom? Então você é o nosso convidado aí, não deixe passar. Senão é só o ano que vem. Então já começa a se organizar para esse grande momento, tá bom? Na descrição dos nossos vídeos, nós temos o link para a inscrição, tá bom? Caso você não consiga fazer a sua inscrição, venha assim mesmo para o curso, fazendo a inscrição lá no dia. Os nossos cursos são gratuitos, então é muito importante estudar a doutrina espírita. Você vai ver coisas maravilhosas para a sua vida. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Nós já estamos há mais de 1000 vídeos estudando o Evangelho
estudando as cartas de Paulo, o Ato dos Apóstolos. Então, tem aí uma gama de estudo para nós. E nós queremos, desde já, agradecer a todos os amigos que deixam seus comentários, as suas indagações, as curtidas, para que os nossos vídeos vão chegando a mais pessoas. Então, vamos para a mensagem de hoje. Ao aproximar-se, veio logo e lhe disse, Rabi, e o beijou. Marcos, capítulo 14, versículo 45. Com um beijo. Ninguém pode turvar a fonte doce da afetividade em que todas as criaturas se descendentam sobre o mundo. A amizade é a sombra amiga da árvore do amor fraterno. Ao bálsamo de sua suavidade, o tormento das paixões atenua os rigores ásperos. É pela realidade do amor que todas as forças celestes trabalham. Com isso, reconhecemos as manifestações de fraternidade como revelações dos traços sublimes da criatura. Um homem estranho à menor expressão de afeto é um ser profundamente desventurado. Mas aprendiz algum deve olvidar quanta vigilância é indispensável nesse capítulo. Jesus, nas horas derradeiras, deixa uma lição aos discípulos do futuro. Não são os inimigos declarados de sua missão divina que vêm buscá-lo em Getsêmani. É um companheiro amado. Não é chamado à angústia da traição com violência. Sente-se envolvido na grande amargura por um beijo. O Senhor conhecia a realidade amarga, conhecera previamente a defecção de Judas. É assim que me entregas? Falou ao discípulo. O companheiro frágil perturba-se e treme. E a lição ficou gravada no Evangelho em silêncio, atravessando os séculos. É interessante que não se veja um sacerdote do templo adversário franco de Cristo, afrontando-lhe o olhar sereno ao lado das oliveiras contemplativas. É um amigo que lhe traz o veneno amargo. Não devemos comentar o quadro em vista de que quase todos nós temos sido frágeis, mais que Judas, mas não podemos esquecer que o Mestre foi traído com um beijo. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Alma e Luz, da editora ID, capítulo 9. Meus amigos, essa passagem do Evangelho, essa reflexão que o Emmanuel traz para nós, ela é muito profunda e provoca em nós grandes reflexões e deve provocar em nós a reforma íntima. Interessante o Emmanuel nos dizer aqui no final que nós somos muito mais frágeis, em nossa maioria, do que o próprio Judas. E às vezes nós traímos o Evangelho de Jesus
por muito mais do que o próprio Judas. E interessante chamar a atenção para a questão da amizade, do amor. Muitas vezes nós traímos o nosso amigo, a nossa amiga. E utilizando de artifícios muito singelos, muito respeitado, que é o amor, que é um ato de amor, que revela um ato de amor, que é um beijo. E quem vem entregar Jesus é o amigo. Poderia Jesus ter sido invadido lá onde ele estava pelos soldados, pelo exército da época, pelos sacerdotes fariseus do templo, mas não, foi um amigo. E essa lição de Jesus deve provocar em nós atitudes de modificação, de transformação. Quantas vezes a gente está numa rodinha de amigos ou em outros ambientes somos indagados sobre nossa conduta e nós muitas vezes nos silenciamos, intimidados com a pergunta. Por isso é importante nós revermos os nossos conceitos de evangelho, os nossos conceitos de compreensão da doutrina de Jesus. Porque a doutrina de Jesus não é a doutrina que mata, uma doutrina que é o amor, que é a fraternidade. Então, jamais podemos utilizar do Evangelho do Cristo para matar pessoas. Já foi feito muito isso aí para trás nas histórias da humanidade. Nós já estudamos as cruzadas, a Inquisição. Quantos irmãos foram assassinados em nome do Cristo para ter uma igreja pura? E a gente vai vendo que é um grande engano. E nós hoje temos a responsabilidade de reviver o Evangelho de Jesus. E a doutrina espírita, ela vem trazer esse norte para nós. A doutrina espírita nos convida a retirar Jesus da cruz, a fazer Jesus circular entre as pessoas, a reviver o Cristo. Então, quando a gente estuda na doutrina espírita, nós procuramos estudar como viveram também os primeiros cristãos, para neles buscarmos métodos, exemplos, para que a gente também avance cada dia mais na tarefa redentora da nossa vida. Meus amigos, continuemos avantes na tarefa do Cristo. Vamos divulgar o Evangelho. Mas, acima de tudo, vamos viver o Evangelho. Porque, às vezes, vir aqui no YouTube ou nos canais sociais, falar de Jesus é muito fácil. Mas no dia a dia, na convívio familiar, no convívio com o trabalho, ali nós somos chamados de fato a viver o Evangelho. Tratando o colega com respeito, com dignidade. É isso que nós temos que trabalhar constantemente em nós. Então vamos fazer prece. Graças a Deus. Como é bom, Jesus, todos os dias, buscar no Teu Evangelho essas pérolas maravilhosas para a transformação da nossa vida. Bondoso Jesus, colocamos em Tuas mãos todos aqueles irmãos que são governantes,
seja a nível municipal, estadual, a nível federal. Todas as nações, Jesus, que têm esses irmãos à frente, para que possam centrar suas condutas com base no teu Evangelho. Amado Mestre Jesus, ampare aqueles países que encontram em guerra, causando tanta dor, tanto sofrimento, aleijando tantas pessoas, tanto nos seus corpos físicos como no espiritual. Amado Mestre Jesus, fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.